tema da aula passada foi o espaço geográfico brasileiro. E percebemos a importância do estudo sistemático dos aspectos geográficos do Brasil. Estudamos as paisagens do Brasil, as divisões regionais e a música e a geografia do Brasil. E vimos a importância que tem, a partir das músicas, constituirmos uma base para o entendimento da geografia do Brasil. Boa aula! Meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito. Por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Carlos Drummond de Andrade. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Oi. Oi, gente, tudo bem? É isso aí, pessoal. Na nossa aula hoje de Prática Educativa das Ciências Humanas, iremos ver o seguinte tema: o espaço geográfico mundial. O estudo do espaço geográfico mundial na educação infantil, nas séries iniciais e no ensino fundamental, deve ter como base a experiência que a criança vive no seu próprio espaço vivido. Já estudamos isso em outros capítulos e percebemos a importância que tem do conhecimento que a criança traz para que a partir dele possamos desenvolver um conhecimento mais amplo e mais global. Paulo. Oi, Maria. Considerando este papel ativo da criança, o educador deve estar alerta para que o conhecimento que a criança traz acerca do mundo seja tomado como um ponto de partida para o conhecimento e a formação dos conceitos, né? É isso aí mesmo, Maria. Isso aí. Percebo que vocês já evoluíram bastante nos nossos estudos acerca da geografia e do ensino da geografia para crianças. É isso mesmo, como ponto de partida, o espaço local. Mas, à medida em que os fenômenos geográficos vão sendo estudados, analisados, nós percebemos que eles vão tomando novas dimensões. E aí, nesse caso, nós já estudamos o espaço vivido, o espaço da escola, o lugar, a região. Vimos também o Brasil. E agora vamos navegar, viajar pelo mundo, o espaço geográfico mundial, num conhecimento cada vez mais evolutivo acerca do espaço geográfico. Claro. Bom, e no mundo nós temos vários problemas, né, Paulo? Como, por exemplo, efeitos climáticos ou o efeito estufa, não é? Perfeito. Percebemos também no nosso estudo de geografia que, além das próprias transformações que o planeta sofreu em sua natureza, também tivemos, posteriormente à própria existência da humanidade na Terra, alguns problemas, algumas transformações que se acumularam pela utilização que o ser humano faz do espaço geográfico. E aí nós vimos os conflitos. Além dos problemas naturais, nós também temos problemas de ordem sociais, como o caso da fome, o caso das guerras, a miséria, os conflitos raciais, e tudo isso espalhado pelo mundo. E nós precisamos, de alguma maneira, criar processos dentro de sala de aula para que as crianças compreendam isso. Professor, Oi, Glorinha. e como que nós vamos trabalhar esse assunto com os nossos alunos em sala de aula? Quais atividades a gente pode desenvolver com eles? Pois bem, para o estudo do espaço geográfico mundial, existe uma quantidade grande de atividades que você pode estar fazendo. Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com 3 propostas de estudo, propostas de trabalho para a sala de aula, mas muitas outras propostas podem ser desenvolvidas. Vamos lá, então? Os defensores da paz mundial. Para o desenvolvimento dessa proposta,
perseguiremos o seguinte objetivo: organizar um debate sobre os problemas enfrentados pelos países mundiais através de uma simulação de uma Assembleia Geral da ONU. Esse objetivo, então, para ser cumprido, necessitará que o educador tenha certos conhecimentos acerca da história mundial. Por exemplo, qual seria a origem da ONU? A ONU foi uma organização constituída no ano de 1945, ano em que se encerrava a Segunda Guerra Mundial. Os países vencedores montam a ONU com o objetivo, então, de restabelecer a paz mundial e ajudar os países envolvidos, então, em conflitos. No entanto, de 1945 para cá, a ONU tem desempenhado alguns papéis a nível mundial. E papéis, inclusive, decisões que foram tomadas que passam a ser questionadas por muitos países do mundo. Um fato interessante é que na conferência onde a ONU foi criada, a Conferência de São Francisco, ficou estabelecido que nem todos os países teriam o poder de veto na ONU. Somente alguns países, e principalmente os que foram vencedores da Segunda Guerra Mundial, acabaram adquirindo o poder de veto, que foi o caso dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da França e do Reino Unido. Obviamente, isto gera para o mundo contemporâneo uma série de situações. Por exemplo, e onde estão os países em desenvolvimento, os países em crise? Qual será o poder que os países em crises financeiras e crises econômicas, passam a ter diante da ONU? Isso, então, passa a ser motivo de grandes discussões atualmente, tanto no Fórum Econômico Mundial, como no Fórum Social Mundial, ou nas diferentes reuniões de cúpula dos países pelo mundo afora. Nesse caso, a história da ONU deve ser contada para as crianças para que elas tenham conhecimento de que existem organismos internacionais que atuam exatamente no processo de construção da paz mundial. E para a aplicação, então, das políticas que a ONU estabelece, alguns órgãos como a Unesco, a FAO, a OMS e a Unicef são constituídos para a implementação dessas políticas. Além desses órgãos, existem outros organismos que ajudam a implementar as políticas da ONU. Bom, neste caso, então, conhecendo a história da ONU e como que os países a nível internacional articulam suas políticas em defesa da paz e combatem seus problemas sociais e econômicos, nós podemos então orientar e organizar a turminha agora para o trabalho. Para esses materiais, para desenvolvimento da atividade, então serão usados materiais como material de pintura, material de desenho, revistas para recorte. Organizada a turminha em grupos, podem ser escolhidos alguns países que têm assento na ONU. E cada turminha, cada grupo de pesquisa, então, vai pesquisar sobre quais são os problemas que esses países sofrem e trarão para a sala de aula para a gente poder organizar, então, uma simulação de uma Assembleia da ONU na nossa sala de aula. Legal. Professor, eu inclusive vou representar a China nessa nossa Assembleia que vamos simular aqui. Que legal, a China é um país muito importante. Vamos ver o que você trouxe para a gente. Legal. E sabe, Paulo, eu, como defensor da paz mundial, eu vou representar a França. A França? Eu sempre tive curiosidade e admiração pela Revolução Francesa, sabe? Que legal, Que legal. Paulo. Então vai contar um pouquinho para a gente hoje, aproveitando a nossa Assembleia, vamos ver o que você trouxe. Bacana. Maria, e você? Eu vou representar o Brasil. Que legal! Isso aí, Ela é Brasil. nacionalista. Isso é muito bom, né? Na Legal. verdade, é o país onde nós estamos educando, né? É onde nós estamos fazendo todo esse trabalho de educação e é nada mais justo do que termos o assento do Brasil na nossa Assembleia de hoje, não é, Maria? Legal. Que legal. É isso aí, pessoal. Então, vamos organizar agora a nossa sala de aula para executar essa Assembleia e a gente vai começar já essa Assembleia. Vamos começar pro já. Vamos lá. trabalho? Vamos lá. Tá, ok. Poxa, pessoal, vocês organizaram direitinho essa Assembleia, hein? Ficou muito bonito, cada um com a sua bandeira, identificado, como tem que ser realmente numa Assembleia.
E aqui atrás, vocês deixaram alguma coisa aqui atrás? Para que é isso aqui? Ah, isso daí, Paulo, é o lugar onde o secretário da ONU fica. Secretário da ONU? É. Quem vai secretariar? Vai ser você. Paulo. Vocês me escolheram para secretariar? É isso aí. Ótimo. Tudo deve ser escolhido sempre na sala de aula. Vai ser um prazer secretariar essa assembleia com esses países, né, tão respeitados no mundo. Vamos lá então, eu vou ocupar meu lugar de secretário para a gente dar a abertura dessa assembleia. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Vai ficar bem legal essa assembleia. Vamos lá. Vamos dar início então à nossa assembleia? Vamos dar início. Vamos dar início? Então, estamos dando início à Assembleia Geral das Nações Unidas, aqui da nossa escola, e gostaria de apresentar então inicialmente os representantes dos países. Sim. Gostaria de apresentar a nossa querida Glorinha, que representa a China. O Walter, nosso querido amigo, representa a França nesta Assembleia Geral. E a nossa colega Maria representa, então, o Brasil nesta conferência. Então, declaramos aberta a conferência e convidamos os conferencistas a manifestarem as suas ideias a respeito da paz no mundo. Isso aí. A palavra está aberta a quem quiser fazer uso dela. Primeiramente eu quero fazer alguns esclarecimentos a respeito do meu país, a China, não é mesmo, secretário? Pois não. Então, vamos lá, né? Os chineses representam 20% da população do mundo e possuem uma história milenar, cheia de conflitos culturais, políticos, que vão desde os grandes imperadores, passando pela implantação do socialismo e atualmente com a globalização. Que interessante, Viu muito só? interessante esses aspectos da China. Walter. Então, Paulo, nós sabemos que a história da França tem uma forte relação com as transformações geopolíticas mundiais. Muito bem. A Revolução Francesa foi inspiradora de grandes movimentos pelos direitos humanos do mundo. Bem, sabemos também que os pensadores franceses tiveram e têm forte influência na difusão das ideias humanistas. Legal, né? Interessante. Interessante, muito interessante. Eu peço a palavra. Pois não, Maria, pode, a palavra é sua. Obrigada. O povo brasileiro, como todos já sabem, tem uma história de luta pela sobrevivência em meio de transformações econômicas e sociais que acontecem nos mais de 500 anos após a chegada dos portugueses nestas terras. Sabemos que temos uma grande contribuição a dar à ONU, pois somos agraciados pela presença de povos de todos os continentes da Terra. Isso faz com que nosso país seja uma espécie de laboratório da cultura mundial, que abriga povos em diferentes formas e organização socioambiental. Que interessante esse depoimento da representante do Brasil mostrando a diversidade cultural que esse país apresenta, assim como a França também apresentando a sua importância na história, o seu papel na história mundial, e a China trazendo as lembranças e a ideia que faz parte da história da China, da cultura da China. Então, após essa apresentação, a palavra continua aberta para os conferencistas. Sim. Inclusive, eu desejo a palavra. Pois não, Glorinha? Bem, sabemos que a interferência dos países capitalistas, Paulo, no que se refere à autonomia de algumas cidades, como Hong Kong e Taiwan, ferem a autodeterminação dos povos da China e, por isso, nós gostaríamos de declarar nesta conferência que, para a garantia da paz mundial, sejam respeitadas as culturas que ocupam essa importante região do globo e que a ONU ajude o povo chinês a reduzir seus problemas econômicos e ampliar os direitos humanos. Muito bem. O seu registro está feito na nossa conferência e será levado para as instâncias de decisão da ONU. E é muito importante essa contribuição que vocês trazem, falando exatamente da interferência, de que acontece e aconteceram muitas vezes interferências no Oriente, que não foram nada boas para a população, interferiram na cultura, na política, no desenvolvimento daquela população que ocupa o Oriente. Então, acho que é justo essa reivindicação que a Glorinha traz, estar registrada na nossa Assembleia, e eu gostaria de passar a palavra, então, a quem quisesse fazer uso dela. Walter. Muito bem. Pois não. Sabemos também que as relações da França com os países capitalistas são fortes e, por isso, nosso país precisa melhorar suas relações com outros povos do mundo.
evitando assim a xenofobia e o racismo. Isso é muito interessante o que foi levantado pelo Walter, o conferencista Walter, ele traz um aspecto importante a respeito da França. A França, pelos seus anos de história, acabou se vinculando realmente a um bloco chamado bloco capitalista. E por diversas vezes deixou de olhar para outros povos ou deixou de ver as coisas boas que existem nos outros povos. E acho que é muito justo essa reivindicação de que a França consiga ver os outros povos com bons olhos, encarar as outras populações do mundo, né, como povos também irmãos e possíveis de resolver o problema tão forte que é o racismo, que é a xenofobia mundial. Muito bem, concluindo então. Queremos que a ONU melhore sua situação nos conflitos étnicos no mundo e aumente seus investimentos na interação cultural dos povos. É isso. Muito bem. Walter, seu registro está feito na nossa Assembleia. A sua proposta de que a ONU dirija investimentos na interação cultural dos povos e, com isso, contribuir, né, para que a discriminação mundial diminua. Seu registro está feito e eu gostaria, então, de passar a palavra a quem quisesse fazer uso dela agora. Ok. Só para concluir, Paulo. Pois não, Maria? Queremos que a ONU seja uma organização que realmente promova a paz. No entanto, é preciso ampliar a participação de todos os povos na tomada de decisões sobre a aplicação dos esforços, né? Queremos que a fome, a miséria sejam combatidas para que os povos tenham forças para superarem, né, os seus problemas e construírem suas próprias formas de autossustentação e autodeterminação. Senão, assim, não tem como, né? Perfeito, Maria. Certo. Mais um registro importante nessa Assembleia, que é o registro que vem da representante do Brasil. Dirigir os investimentos da ONU no combate, então, à pobreza, à miséria, e com isso conseguir fazer com que os povos tenham o mínimo, o básico, que é a própria força para lutar pelos seus próprios direitos e sua autodeterminação. Um registro muito importante que a representante do Brasil traz na nossa Assembleia. Então, pessoal, todo esse trabalho desenvolvido na Assembleia da ONU deve ser contínuo. Esse tipo de atividade ele pode durar vários dias, não necessitamos fechar a Assembleia. Por sinal, tem muitas coisas para serem faladas sobre cada país, sobre os problemas, as coisas boas que tem. Então, a atividade da Assembleia da ONU, procurando entender o que significa construir a paz mundial, é um excelente recurso didático e cá entre nós aqui nós vamos continuar debatendo ainda alguns aspectos da política, da geopolítica mundial. E vamos para um rápido intervalo, já já nós voltamos. É isso aí, pessoal. Ok. Valeu. Vamos tomar Foi um bom, cafezinho. hein? E aí, pessoal, tudo bem? Já voltaram do intervalo? Vamos dar continuidade às nossas propostas de atividade. Vejamos a nossa próxima proposta, Cardápio Internacional. Essa proposta vai trabalhar com o seguinte objetivo: promover uma pesquisa sobre os pratos típicos de outros países e identificar suas principais formas de produção e consumo, comparando-os com os pratos brasileiros. E para o desenvolvimento dessa proposta, então, serão necessários alguns materiais como material de desenho e pintura, papéis, podem ser também utilizados alguns guias gastronômicos para que a gente possa visualizar algumas imagens, podem ser utilizados filmes que falam um pouco da culinária dos países. Nesse sentido, então, o trabalho consiste em orientar uma pesquisa. Os alunos irão pesquisar, então, a respeito de pratos típicos dos diferentes países do mundo. Escolherão, então, pode ser individual, pode ser em grupo, mas escolherão pratos típicos e em cada um desses pratos será desenvolvida uma pesquisa individual, uma pesquisa específica sobre cada prato. O que deve conter nessa pesquisa?
Bom, a origem deste prato, a origem histórica deste prato. Nesse caso, pode ser buscado na história quando surgiu, como surgiu e por que surgiu determinados pratos. Podem ser pesquisados também as origens dos ingredientes que compõem cada um desses pratos. E aí veremos então que através das origens nós vamos ter um certo mapeamento da onde vêm os ingredientes que compõem cada prato. Além disso, também podem ser vistos quais são os ingredientes, dentro dos ingredientes, qual é a composição química desses ingredientes, e nesse caso nós podemos utilizar o conhecimento das ciências para entender um pouco como é a composição de cada um desses alimentos que estarão sendo pesquisados. Desta forma, as crianças terão o conhecimento suficiente para trazerem esse prato para a sala de aula, para organizarem a apresentação do seu trabalho com o máximo conhecimento possível. E assim, através da comparação entre os pratos que outros países produzem, típicos de outros países, ver qual a influência que esses pratos têm, por exemplo, na culinária brasileira. E através, então, da comparação de pratos típicos de outros países e de pratos típicos do Brasil, nós criamos um certo instrumental para o conhecimento geográfico desses países através de uma atividade como essa. Eu já passei essas informações todas para a nossa turminha e agora eu quero conversar com eles para ver o que eles trouxeram de contribuição para a nossa aula de hoje. Vamos lá. E aí, pessoal, o que é que vocês trouxeram? Eu, a Glorinha e a Maria trouxemos pizza. Porque Pizza? pensamos que no mundo todo mundo come pizza, não é? É verdade. Olha só o que eu disse. Que frase bacana, hein? Pode até se criar uma campanha publicitária. No mundo todo mundo come pizza. Olha só, vocês escolheram então a pizza como prato para fazer o estudo de hoje. E sabe, E o que vocês descobriram? sabe que com essa pesquisa eu descobri que existe o Dia da Pizza, sabia? Dia da pizza? É, 10 de julho. 10 Olha de só. julho é o dia da pizza. Ah, Sim, que legal. Eu adoro pizza, viu? Ai, eu que mais? também. Então, viu? essa história da pizza aí começa na Roma de César, antes da era cristã. Os nobres desta época comiam o pão de Abraão, uma massa de farinha, água e sal que vai ao forno. Que legal. E nesse pão, eles acrescentavam, às vezes, ervas e alho. Essa mistura era chamada de pícea, né? Pizza. Interessante, talvez daí o nome, né? Pizza. Legal. E olha, Paulo, eu tenho uma complementação porque o Walter acabou de dizer a respeito da deliciosa pizza, né? Posso falar? Pode Pois falar. não, fale-nos. Então, vou contar para vocês uma coisa. Depois da variação das coberturas, foi se amadurecendo com o passar dos anos, né? Quer dizer, até que o tomate chegou na Europa, trazido por Cristóvão Colombo. E daí para frente, Paulo, o pomodoro foi incorporado totalmente à receita. Houve época em que essa iguaria, a pizza, né? Ela era comida no café da manhã e vendida por ambulantes. Que interessante. Então ela foi ganhando novos ingredientes com o passar do tempo. Isso mesmo, Glorinha. E também, Paulo, à medida que se tornou mais popular, erguiam-se barracas onde era vendida a massa em formatos diferenciados de acordo com o pedido do cliente. Que interessante. O primeiro pizzaiolo da história foi, deixa eu lembrar, Dom Rafael, isso mesmo, proprietário de uma famosa pizzaria napoletana. Nápoles. Olha. Muito Sim. bem. E o que você sabe sobre ele também? O que você Então, descobriu? eu andei pesquisando e Dom Rafael ficou famoso a partir do verão de 1889, né? Perfeito. Quando foi cozinhar no Palácio Capodimonte para os soberanos rei Humberto I e sua rainha Margherita de Saboia. O pizzaiolo, para prestar uma homenagem à rainha, resolveu fazer a pizza com as cores da bandeira italiana: branco, vermelho e verde. Ah, que legal. interessante, Walter. Pois é. Eu também pesquisei. O que você encontrou, Maria? Eu encontrei o seguinte, continuando essa história, eu pesquisei essa parte também, e a rainha gostou tanto dessa pizza, né, essa pizza de Dom Rafael, que o Dom Rafael batizou com o seu nome, ficou Pizza Margherita. Margherita. É. Margherita, a famosa pizza Margherita. Que E embora
Embora a pizza, né, a origem da pizza, como hoje é conhecida, seja italiana, os grandes devoradores desse produto ficam do outro lado do oceano. Quem são? Os 2 países que mais consomem pizza no mundo são, respectivamente, Estados Unidos e Brasil. Com destaque nas cidades de Nova York e São Paulo. Vocês sabiam disso? Nossa, que bacana. Eu não legal, sabia Maria. disso, Maria. Legal. Muito interessante. É isso aí mesmo, Maria. Perceberam a importância do trabalho com esse tipo de cardápio, com esse cardápio que foi escolhido? Eles conseguiram fazer toda a ligação, desde a Europa até a América, a distribuição, os elementos que compõem os ingredientes, e tudo isso pode ser trabalhado com bastante profundidade. E através dessa pesquisa da pizza, nós chegamos até o Brasil. Olha só como eles fizeram a ponte de uma realidade que acontecia historicamente no mundo e que tem uma ligação fortíssima com as crianças do Brasil, sendo que esse prato é um dos pratos muito consumidos no Brasil. A pizza é vendida em grandes cidades e aí o grande destaque que a Maria traz para nós. São Paulo, uma grande consumidora de pizzas aí a nível mundial. Então, trabalhar com o cardápio internacional significa trazer para dentro da sala de aula uma visão do mundo, né? Como que se desenvolveu a história dos alimentos e como que esses alimentos foram influenciando as culturas. E aí a riqueza que esse tema pode trazer no seu desenvolvimento. Então, no processo de construção do seu trabalho sobre o cardápio internacional, é bom que você faça uma boa pesquisa sobre os alimentos, oriente muito bem seus alunos para que eles desenvolvam uma grande pesquisa, como essa turminha produziu essa pesquisa hoje. Que legal, né? Gostei muito do trabalho de vocês, achei que foi de uma riqueza muito grande. Obrigada. Vocês estão demonstrando a capacidade que vocês têm e serão excelentes professores, com certeza eu aposto nisso daí. Legal. Pessoal, vamos dar uma olhada então na nossa última proposta de trabalho da aula de hoje, que é a seguinte: as paisagens mundiais. E teremos então como objetivo para o estudo desse tema o seguinte: produzir um mapa dos principais ecossistemas planetários e desenvolver uma análise sobre suas principais características. Para o desenvolvimento então dessa atividade serão necessários materiais como papel, material de desenho, pintura, atlas geográficos, para que a gente possa localizar então no mapa as vegetações mundiais. Como já fizemos também numa atividade sobre vegetação no Brasil e sobre biomas brasileiros, esta atividade agora é, na verdade, a representação dos biomas mundiais. Sabemos, através dos estudos de biogeografia e das ciências naturais, que o planeta tem uma diversidade de biomas. Neste caso, nós trabalhamos com uma classificação de 10 grandes biomas mundiais. A partir, então, do conhecimento desses biomas, o educador, através de uma pesquisa, através de um autoconhecimento, ele pode orientar na sala de aula para que as crianças busquem elementos desses biomas mundiais. Através de uma pesquisa pode ser feita, através da exibição de vídeos, através da demonstração de paisagens, da coleta de paisagens em revistas. A partir então de todas essas informações podem ser confeccionados então mapas, de preferência mapas ampliados, e podem ser ampliados pela técnica da quadriculação, e a partir então das imagens e das informações que temos nas pesquisas, e daremos início então ao processo de conhecimento dentro da sala de aula de cada uma das características específicas. Eu pedi para a turminha então trazer algumas informações, realizar algumas pesquisas, e eu vou perguntar para eles agora como é que foi, pessoal, o resultado daquele trabalhinho nosso, o que é que vocês conseguiram produzir. Legal. Foi bastante produtivo, Muito Paulo. produtivo. Eu até descobri várias coisas sobre a taiga. Você quer saber? Você pesquisou sobre a taiga? Sim. Que legal. E, Olha só o que eu descobri, Paulo. Eu descobri que a taiga é também chamada de floresta boreal. Floresta boreal. Isso, sabe por quê? Por quê? Porque a sua ocorrência ela se dá só na região norte, especialmente entre as latitudes de 50 graus e 60 graus norte. Então, em azul, aqui no hemisfério norte, nós vamos encontrar a taiga, distribuída, né, próximo ao Polo Norte, em toda essa faixa aqui, é onde ela está localizada, e essa vegetação, como a Glorinha falou, ela se localiza então nessa latitude acima de 60 graus, de 50 graus norte. Entre 50 e 60 graus norte. Exatamente. É uma área, então, a taiga é uma floresta, uma vegetação que consegue sobreviver
né, nas baixas temperaturas, né, do hemisfério norte. Muito bem, Paulo. E também tem umas informações aqui. Que você Nos encontrou? invernos, essas regiões, elas são muito rigorosas, sabe? É muita neve, muito frio. Exato. E também nos verões são quentes demais, devido ao clima temperado continental. Que interessante. Na verdade, toda essa floresta que foi apresentada por eles, ela recebe a influência, sofre a influência exatamente do tipo climático que acontece lá, que é o clima polar e o clima frio, que são predominantes no hemisfério norte. Interessante essa abordagem. Ô, Paulo, Oi, Maria. eu pesquisei também sobre a pradaria. Pradarias, É. importante bioma. E o que você descobriu? Bom, a pradaria é formada por uma vegetação rasteira, denominada de herbácea. E essa vegetação, o que mais você acabou descobrindo na sua pesquisa? Então, Paulo, recebe esse nome de pradarias só na América do Norte, sabe? Na América do Sul, no Brasil ou na Argentina, por exemplo, são chamadas de pampas. Olha só que interessante. Então, o que a Maria está nos apresentando é que nessa região aqui, ó, nós podemos observar, estão localizadas também as pradarias. Só que na América do Norte acaba recebendo esse nome, prados, né, pradarias. E já na América do Sul, na nossa região aqui, no sul do Brasil, ela vai receber o nome de pampas, né? E na verdade é exatamente nesse tipo de vegetação que se desenvolveu, foi muito produtiva a criação do gado, né? Foi utilizada como pasto natural para a criação do gado, e por isso nós temos no Brasil a grande influência do gado no sul do Brasil, devido aos recursos naturais que eram oferecidos nessa porção do nosso continente. Bem interessante essa pesquisa. Paulo. O que mais? E para complementar mais esse nosso assunto sobre vegetação, eu tenho algumas informações também sobre as florestas tropicais. As florestas tropicais, Paulo, você sabia que elas são encontradas na zona tropical do planeta? Como o nome diz, né? Floresta tropical, e elas se encontram na zona tropical. E é importante sempre estar lembrando, né, que essas coordenadas, elas ajudam a gente a referenciar as florestas, os climas. E quando a Glorinha está falando sobre faixa tropical, nós estamos falando exatamente dessa faixa, na verdade, que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. É uma faixa que tem uma diferença climática em relação às faixas polares, né? Então, a gente descobriu também que as maiores ameaças são o desmatamento descontrolado, a prática das monoculturas e da pecuária extensiva. Olha só que interessante, todos esses biomas, de alguma maneira, já sofreram ou estão sofrendo impactos pela ação humana. Então é importante na pesquisa estar pontuando sempre que essa floresta, ela tem uma determinada área de incidência, uma determinada área de ocorrência, mas que, no entanto, com o passar do tempo, a utilização humana pode ter degradado. Então nós temos que estudar a composição do bioma, a localização do bioma, mas também temos que estudar quais são os grandes problemas e as ameaças que cada um desses biomas sofrem, para que o estudo seja completo e que a visão crítica a respeito da degradação ambiental e dos aspectos da natureza também seja vista pelas crianças. Vejamos então como fazer a avaliação dessas atividades. O processo avaliativo, no que diz respeito às questões internacionais e ao conhecimento do globo terrestre, do planeta, ele deve ser feito com cautela, pois a criança tem uma dificuldade de materializar alguns conceitos, visto que ela está falando de outros países, de florestas que se encontram em outros continentes. Então é importante que o educador tenha clareza, ele tenha profundidade de conhecimento a respeito dos aspectos geográficos mundiais para conseguir observar no seu aluno o seu aspecto cognitivo. Nesse caso, é importante observar, dentro do conhecimento que a criança vai produzir e desenvolver em sala de aula, se ela consegue reconhecer as semelhanças, as diferenças que existem entre os aspectos naturais do planeta Terra. É importante também perceber se a criança consegue compreender que as culturas também têm suas semelhanças e diferenças. E isso ela pode manifestar de diferentes formas, através da escrita, através da oralidade, através da representação, através da construção dos elementos tridimensionais. Tudo isso pode ser avaliado pelo educador. E é importante também perceber nesse contexto que a criança também toma suas atitudes diante do mundo. Por exemplo, no caso da conferência da ONU, é importante estar percebendo as elaborações que as crianças fazem para buscar uma solução para a paz mundial.
Esse tipo de avaliação procedimental e atitudinal deve estar sempre contida na avaliação do educador, para que ele perceba, através das opiniões, das atitudes das crianças, da maneira como ela representa o seu espaço geográfico, é onde estão contidos os elementos que vão te ajudar a organizar a sua avaliação. Esperamos, com isso, ter contribuído muito para o trabalho de sala de aula, o trabalho do cotidiano e para a própria autoaprendizagem do educador. A nossa dica de estudo para hoje é a seguinte: procure em atlas, livros de história, conheça um pouco do seu lugar, os guias turísticos, guias alimentares, e vocês vão conseguir com isso um bom resultado no seu trabalho. É isso aí. Tchau. Legal. Valeu, pessoal. Bom trabalho. Foi muito Tchau. bom. Até. Tchau. Até. Pessoal, hoje foi a nossa última aula e, como uma mensagem final, eu gostaria de dizer para vocês que vale a pena investir na sua formação, deem continuidade e profundidade a esses estudos a respeito da geografia e desenvolvam um excelente trabalho na sala de aula com suas crianças e, para vocês, felicidades. O tema da aula de hoje foi o Espaço Geográfico Mundial. E percebemos no estudo desse tema a importância de você fazer uma reflexão a respeito dos grandes problemas mundiais e as soluções que nós podemos encontrar na sala de aula. Estudamos as paisagens mundiais, os defensores da paz mundial e cardápio internacional. E percebemos a importância de estimular as crianças a olharem para o mundo, verem a sua diversidade e dentro de sala de aula buscarem uma compreensão dessa realidade mundial. Até a próxima aula!